realizado em equipe, ele é uma ação coletiva, onde todos os seres humanos possam receber, aqueles que se expressam com maior potencialidade e aqueles que expressam com menor possibilidade, possam se interagir para receber do mundo maior o lenitivo necessário para o crescimento e a evolução coletiva. Cada indivíduo contribui com aquilo que pode, com o potencial que nele se expressa. Os médiuns ostensivos de efeitos mais pungentes traz um compromisso muito grande com a equipe, porque ele precisa do domínio pleno da sua mediunidade para dar certeza e segurança à equipe de que os trabalhos decorrerá ou desenvolverá em perfeito equilíbrio. Os médiuns vibracionais precisam estar cônscios de que a essência de suas orações, a sua mente silenciosa e o seu coração desejoso de fazer o bem, permite aos outros sensitivos mais ostensivos de controlar, de governar melhor as suas expressões mediúnicas. Além disso, o médium vibracional mantém um ambiente generoso, um ambiente agradável, um ambiente de convite aos bondosos espíritos para que eles possam nos amparar, nos proteger e conduzir o trabalho conforme os desígnios de Deus. O sensitivo, que vai trabalhar com o diálogo, com essa relação tão viva de instrução, de educar e evangelizar, tanto o encarnado que vem na procura da ajuda, quanto expressar para o desencarnado uma melhor forma dele olhar a sua realidade e se libertar de sentimentos antagônicos que promove dor para ambos que estão nesse conúbio estruturado somente para o sofrimento. Compete então a cada um, no lugar que ele se encontra, promover uma relação saudável, usar do bom coração para poder fugir de melindres, de sentimentos que não contribuem com o crescimento de todos, porque a relação entre médiuns, dentro de um processo mediúnico, é uma relação que tem que expressar o bom coração. A compaixão é aquele amar uns aos outros como Jesus nos amou. Esse segundo mandamento que Jesus trouxe aos apóstolos é fundamental para a consciência mediúnica, porque estamos juntos, estamos vivendo a nossa intimidade, estamos compartilhando valores, então somos colaboradores uns dos outros, portanto, ajudando um e o outro a crescer conosco. É o indivíduo influenciando para o bem da equipe e a equipe recebendo com agradabilidade os conselhos, as sugestões, os valores que de cada um decorre para o crescimento coletivo. Precisamos então olhar uma reunião mediúnica como algo singular, como algo essencial para a nossa humanidade, não só para a casa espírita. Portanto, as relações entre nós vai mostrar aos outros que nos procura como é saudável viver a mediunidade com respeito, com responsabilidade e, portanto, eles ficarão convictos de que a fé espiritual, de que a presença de Deus, de que a espiritualidade é um fator enobrecedor para a vida de todos nós. Então a nossa relação
com aqueles que nos buscam é clara. Tem que ser com energia e bondade. Tem que ser com prudência e mansidão. Tem que mostrar a eles o caminho da espiritualidade, não da mediunidade. O caminho da nossa transformação moral, que é o objeto tanto para o público que nos procura, quanto para cada um de nós como trabalhadores da casa na área mediúnica. E nós só podemos mostrar para aqueles que nos buscam esse grande movimento de espiritualidade se nós também nos espiritualizarmos e mostrar para eles que esse sentimento de nós, em nós, devido aos trabalhos que realizamos, já é natural. Faz parte de nosso coração, faz parte de nosso pensamento, de nossa vida em comum. Ora, essas relações que o médium constrói, além de atingir seus familiares, que muitas das vezes duvidam disto, levando eles à convicção da fé, atinge a cada pessoa que está no seu universo próprio, porque elas vão se interessar por isto. Elas vão estar com seus próprios problemas de natureza sensitiva e precisam de esclarecimento. Então o médium que estuda se torna um ponto de referência a ser buscado por aqueles que ainda não compreendem e não entendem perfeitamente o que ocorre consigo mesmo devido aos seus potenciais em expressões cotidianas. Olha a consciência do médium para com o outro, na família, na sociedade, no meio de entretenimento e em todas as relações onde ele está presente, o médium também está presente, assim como o ser humano e o ser espiritual. Então a pessoa do médium é essencial em seus exemplos para cativar aqueles que o buscam, dar confiança, dar segurança, transformar todas suas dúvidas em certezas, a tal ponto que ele possa buscar dentro de si mesmo a alegria de também doar a Jesus os seus potenciais no trabalho cotidiano. Porque a mediunidade se expressa dentro do centro de uma forma grandiosa e extracentro de uma forma necessária para que todos compreendam que existe um magnetismo social, que existe intuições coletivas e de um para o outro, que existe esse processo telepático a nos convidar à transformação íntima ou a chafuscar em grandes erros a todo momento. Mas e as relações com o invisível? Temos que ter consciência dela. Saber que ao nosso lado, alguém que nós não vemos, influencia sobre nós, ou de uma forma agradável, amigável, ou então de uma forma detestável, aonde o sofrimento de ambos se transforma numa dor para o próprio mundo. E como eu devo estar preparado para trabalhar com esse invisível que atua sobre mim constantemente, me convidando à transformação moral, porque o único convite que ele faz é que eu me transforme. Mesmo aqueles espíritos imperfeitos, ao atuar sobre nós, ele está dando recados. Ele está mostrando que o convite é para todos, mas os escolhidos são só aqueles que seguem a lei de Deus, e que ele não seguiu a lei de Deus, portanto, caiu naquela situação que hoje lhe é terrivelmente obscura e sofrida. E nós temos que ajudá-lo, portanto, a nossa relação consciente com esses irmãos que sofrem no mundo invisível é a da oração, é a do bom proceder, do bem proceder, é de mostrar a eles que, apesar de nós não o vermos,
nossas energias se entrelaçam e existe uma visão, um ver maior, que é o do sentimento, que quer que eles também encontrem a coroa da vida e possam caminhar silenciosamente para a sua grandiosa transformação moral. Aqueles que são mais atinados no mal precisam de ver as nossas ações de mansidão, que no mundo espiritual e em nossa áurea perespiritual se expressa com uma luz de cor brilhante, num azul claro e límpido, a qual eles percebem que ali existe um sentimento de amor, de dedicação ao próximo, de oração, de abnegação, renúncia e de carregar a sua cruz. E assim os seus corações endurecidos começarão a se comover e começarão também a se mover para a busca do bem, a busca da paz, que todos nós, todos os seres humanos em qualquer parte do universo, em qualquer planeta, deseja com grande ansiedade a paz interior. E a partir das nossas buscas divinas, da nossa busca de Jesus, eles também começarão a pensar em buscar o seu Cristo interno para melhor realizar-se como ser humano que ele também é. Consciente também das nossas relações com os espíritos iluminados, com os anjos do Senhor, nos é grande alegria saber que eles estão se aproximando de nós, se simpatizando conosco, por causa das nossas condutas, por causa do nosso comportamento, das nossas atitudes e da nossa obra. E eles observando que a nossa mente é calma, silenciosa e pronta para a oração, que os nossos sentimentos são generosos, caridosos e pronto para amar ao próximo e a Deus e a nós mesmos, eles vão admirar que o encarnado já tenha um projeto de vida, de angelitude, de busca do reino de Deus dentro de si. E então eles estarão conosco, nos ajudando a atingir essa meta, que é tão trabalhosa, mas tão dignificante, essa consciência de que os espíritos iluminados se simpatizam conosco a partir de nossas ações. É muito importante porque a gente passa a colocar no nosso fazer cotidiano um fazer melhor, mais consciente, mais produtivo, mais claro de que cada pequena ação nossa tem que brilhar a nossa luz e tem que iluminar o mundo à nossa volta. Aí nós rompemos com as cadeias das tentações, da desordenação interna, dos sentimentos facciosos, de toda aquela tristeza que ainda habita em nós, para deixar nascer uma lamparina, um palito aceso, um sol, conforme o potencial de expressão de cada um, na sua conversa, no seu diálogo com o mais alto e na sua relação com os espíritos que nos conduz. Mas desses espíritos superiores, existe um que é singular. Ele próprio pediu a Deus que pudesse estar conosco. Ele é o nosso amado, que nos ama, e esse espírito protetor, esse anjo guardião, diz em nosso ouvido para que nós cresçamos, nos iluminamos a cada momento. Ele se alegra com o nosso avançar e também se entristece conosco no dia de nossas desventuras. E, portanto, cônscio de que nós temos esse irmão que foi designado por Deus para estar ao nosso lado, nós precisamos de evocá-lo a todo momento, de conhecê-lo, de entregar os nossos corações a ele humildemente e de nos prontificar
a escutá-lo em nossa intuição íntima e formidavelmente seguir com grande inteligência. Porque ele vai ser aquele que vai nos orientar, nos conduzir nessas outras relações que nós fazemos, mas que somos frágeis ainda para fazê-la perfeitamente. Eles, então, vai eliminar os obstáculos, criando condições para que nós possamos, com grande alegria, viver a nossa plenitude espiritual, cônscio de que eles estão na frente a possibilitar os nossos encontros de uma forma mais leve, mais suave e nos ajudando a carregar os nossos fardos com mais alegria. Na expressão mediúnica, temos que estar plenamente conscientes da sua presença e permitir as suas manifestações com grande alegria. Porque quando a gente dá uma permissão da nossa vontade ao Espírito imperfeito para que ele se manifeste expressando a sua dor e possa tirar de nossas energias para recompor-se, nós saímos dessa relação um pouco desgastado, em termos de fluidos vitais, em termos até de emoções abaladas. E aí nós convidamos esse amigo para que possa aproximar de nós, interagir conosco, e aí ele nos restitui fluidos vitais, ele nos traz alegria íntima, ele nos rejuvenesce para que nós possamos prosseguir na nossa ajuda saudável e caridosa aos irmãos que mais necessitam. E mesmo nas tarefas cotidianas, fora do centro espírita, ou mesmo nas relações de visita aos enfermos, nos trabalhos do cotidiano, de suprimento de nossa dor e da dor do outro, sabemos que somos pecadores e estamos conscientes disto, esses irmãos nos ajudam a superar as nossas dificuldades em prol do lenitivo àqueles que estão sofrendo mais do que nós. Então a relação com eles deve ser uma relação de humildade, deve ser uma relação de esvaziamento do nosso ego para que eles possam nos fazer crescer quanto espírito superior. E nós temos que também observar a nossa relação com Deus. O médium precisa de ter terna relação com seu papai. Ele precisa de perceber o amor que vem do pai e que esse pai nos chama de amado e que no esconderijo de nosso coração, aonde a consciência está em plenitude, nessa intimidade ele conversa conosco. E através da meditação, da oração, do silêncio e da contemplação, esse médium ordenado, esse médium disciplinado, esse médium que trabalha o valor do caráter, ele ali conversa com seu pai e pergunta: o que queres que eu faça? Me ajude a combater as minhas más inclinações. E aonde houver em mim desordenação, coloque ordem. Aonde houver ainda inclinação à maldade, traz a pureza. Aonde houver o orgulho, a abnegação, aonde houver qualquer expressão de vaidade, me dê a simplicidade. E aonde o egoísmo graçar, me dê a força para me humilhar, porque só tu pode me exaltar e me colocar diante dos anjos com grande alegria. E essa conversa com o Pai, esse diálogo tem que ser todo momento. Todo momento é momento de silenciar, mesmo no trabalho, mesmo nas relações tão tumultuadas sociais, é necessário parar. Naquele momento onde a gente se sente agredido, o silêncio da oração, o silêncio do perdão, o olhar compassivo é uma arte divina que foi aprendida diretamente com o Pai quando nós dialogamos conscientemente com Ele. Então evocamos o divino dentro de nós, penetramos nesse reino de Deus e lá ficamos quietinho, de cabeça baixa, a esperar do fruto da vida,
esse benefício de ter a fortaleza, o aperfeiçoamento constante, a confirmação da nossa fé na profundidade da alma, para podermos sair de encontro aos nossos irmãos, cônscios de que estamos nos amando e de que Deus nos ama em plenitude. E aí amamos o próximo como Deus faz nos sentir amado, e nós possamos nos sentir prontos para construir o amor em qualquer momento de nossa experiência provacional e expiatória. E nós também, como médium, precisamos de ter relação íntima, relação profunda com Jesus, o nosso irmão maior, o meigo nazareno. E essa relação se faz dentro do coração, saudável, naquela caverna escura, aonde a gente entra sem nenhuma luz, mas a luz do Cristo passa a existir ali dentro, nos colocando em genuflexão, de cabeça baixa, esperando dele a ordem para nós podermos olhá-lo em seus olhos de amor, ouvi-lo em sua fala de beatitude, e sentir em nosso coração esse sentimento de humildade, de fazer a vontade do Pai, de cortesia, de gentileza, de bondade, de ternura, de paciência, de tolerância, e isso tudo crescendo dentro de nós. A partir de Jesus, nós então vamos fazer com o outro assim como ele faz conosco e como ele quer. A vontade do Cristo em nós e a vontade de Deus em Cristo nos faz um com o Pai. Aí, meus irmãos, a vida fica amorosa, a vida fica doce, mas a vida fica com mais trabalho, com mais dever a cumprir, e queira entender, ela fica com mais sofrimento. Porque já não é só o nosso sofrimento que está ali, mas também a dor do outro, a nos convidar a silenciar, para criar empatia com eles e compreendê-los, conduzindo a nós mesmos, junto com ele, na estrada da senda, no caminho da vida que Jesus nos ensinou a seguir. E lá no silêncio de nossa intimidade, nós abrimos então o seu livro sagrado, a Boa Nova. E em cada versículo encontramos um motivo para transformar a nossa vida íntima e nos alegrar mesmo nos sofrimentos mais atrozes. Porque aquele versículo nos fala da perfeita alegria, da paciência, da tolerância, da compreensão e do entendimento do próximo e de nossas relações com ele. Em cada versículo há um convite ao amor, à justiça, à caridade e à paz. E aí nós lemos um capítulo e vemos que ele nos conduz por estradas ignotas, difíceis, muitas das vezes tortuosas e estreitas, mas nos dando a mão e fazendo com que nós possamos dar passos rápidos no caminho de nossa espiritualização. Às vezes parece que nós sumimos e só a presença dele se mostra a nos levar, a nos conduzir para a paz interior. Em cada capítulo a doçura se expressa, a amorosidade, o convite ao reino de Deus, a forma de ver o futuro desdobrar-se com bem-aventurança, com alegria. E aí os misericordiosos recebem a misericórdia e encontram-se com Deus. Os de coração puro, abre a tua alma e vê o Pai amoroso a trabalhar na construção do universo em novas formas cada vez mais perfeitas e singulares. E aí nós, que amamos a terra e pertencemos a ela, compreendemos com Jesus que precisamos ser mansos, dóceis, para poder recebê-la, porque a terra é um movimento afável,
do mundo, do universo. E nesse seu mover azul, esta bola que nos deu vida permanece viva a esperar de nós a gratidão da mansidão. O médium, então, está cônscio que aquele livro é o livro de sua consciência. É o livro que o desperta, que o acorda para a imortalidade, que abre os seus olhos para a espiritualidade, e ele então, comovido, abaixa a sua cabeça e ora em silêncio, dizendo: Pai, teu filho maior me ensinou a buscar o pão de cada dia, através do trabalho digno, honesto e reparador da humanidade. Ele me ensinou a perdoar quantas vezes for necessária, até que o meu irmão sinta dentro de seu coração que não pode mais ofender, e eu descubra dentro de mim aonde está sendo ofendido, para não me sentir tão acabrunhado diante da ignorância expressa no coração ainda infantil do outro. Ele nos ensina a carregar a cruz própria, esse descobrir aonde estão nossas fragilidades morais, para arrancá-las na raiz, sofrer no movimento de tirar tudo isto e depois nos libertar para a ressurreição, para a vida eterna. Mas não há como fazer isso sem tirar de nós a obscuridade, as curvas tortuosas, as paixões dilacerantes, as mágoas que não têm sentido, as imagens que construímos para o outro ser sacrificado, os sentimentos de qualquer ordem que venha negar a vida, negar os que sobrevivem, negar toda essa dimensão que o Pai criou para que os seus filhos possam evoluir em calma, em serenidade para a luz. Nossa relação com Deus é íntima, é no pensamento mais doce, mais belo do coração. Nossa relação com Jesus é de alma para alma, é de mãos dadas, é de colaboradores, é daquele que recebe do irmão maior a dádiva divina de trabalhar com o Pai. Diante de todas essas construções que temos que fazer como médiuns, é de se perguntar aonde devemos buscar a nossa autoeducação, porque precisamos dela para encontrar o equilíbrio, para encontrar a paz. Aí nós vamos então educar o pensamento. E educar o pensamento é trabalhar primeiramente o reino do Pai e sua misericórdia. Eduquem o pensamento com humildade. Trabalhe ele. E saiba que André Luiz nos ensinou que o pensamento é força viva, atuante, cuja velocidade supera a luz. Então, se quisermos estar na velocidade da luz, no amor do Pai, nós temos então que ter essa força viva em perfeito governo diante de nós, diante dos nossos irmãos do caminho. As diretrizes espirituais, os caminhos que devemos seguir, está na purificação desse corpo mental. E entender que pela água nós purificamos o corpo físico. A mente, pela verdade, é educada. E a austeridade nos faz transformar nossa razão em sabedoria. Somos nós o construtor de nós mesmos, e o pensamento belo somente vai surgir em nós quando situações nobres, amorosas, nos pedir que nos preparemos e estejamos prontos para poder servir ao Cristo em toda a sua dimensão espiritual.
Eduquem o pensamento através do silêncio, através da oração, através da atenção, através do centro da vida, que é o movimento de pensar corretamente. Cada um, meus irmãos, de nós é capaz de realizar isto com alegria, com tranquilidade. Mas na educação consciente de nós mesmos existe um ponto importante, um ponto de partida, que é a perfeita tranquilidade de nossas emoções. E as emoções só se mostram nos momentos intranquilos. Então, nesses momentos, devemos olhar o coração, perceber o que está se movimentando em nossa alma e como é que eles estão lidando com o cambiamento destas energias, porque as emoções têm que ser vistas a cada momento, a cada segundo. É ela que nos traz a intranquilidade quando ela pertence a essas ordens grosseiras, mas nos traz a leveza da paz quando ela tem uma ordem de bem, de justiça e de bondade. Pensem nisto, pensem muito, como estão minhas emoções, como está o movimento da Marta, esse ser psicológico apresentado por Jesus dentro de mim, em seus medos, em suas raivas, em seus amor, em suas tristezas, em sua alegria. E entenda que as emoções só podem ser governadas pelo bom humor. Portanto, transforme todas elas em bom humor para que ela saia mansamente, sem agredir a nenhuma criatura, nem mesmo a sua tênue contextura espiritual. Nem os seus corpos sutis seja afetado por ela, porque à medida que ela chega, você a observa, você não dá a ela o valor que ela quer ter em sua imaginação e deixa que ela saia sem afetar a ninguém, a qualquer criatura do universo, porque ela vai sair com um sorriso em teu lábio e com alegria em teu coração, que é a atitude daqueles que se movimentam no bom humor. Portanto, o amor é o requisito para o equilíbrio emocional. Essa é uma tarefa que requer de nós atenção e cuidado durante toda a nossa existência. Não há como trabalhar mediunicamente sem o governo das emoções. A emoção bem governada é a chave para que as relações mediúnicas se tornem equilibradas. E que cada evento emocional, no processo em que estamos na relação, não possa nos afetar. Nós possamos ser sóbrios, ser frios diante deles, para poder bem conduzir a relação mediúnica e direcionar para caminhos equilibrados aqueles que vêm com emoções apaixonadas, com emoções virulentas, com emoções de agressão, com emoções fortes de tristeza. Só poderão encontrar dentro de nós a emoção da alegria e do amor, bem equilibradas e harmoniosas, de tal forma que eles possam perceber que nesta paz eles também querem viver e podem viver a partir de um convívio mais doce e mais amigável consigo mesmo. Transfiram essa consciência para aqueles que sofrem, que o governo da emoção traz tranquilidade, traz paz interior em qualquer dimensão de nossas relações com o mundo em que vivemos. A paz é o silêncio das emoções. Nesse oceano tão profundo, a qual nós temos que viver na superfície, onde ondas tão grandes, terremotos, vulcão, se expressam psiquicamente, a tranquilidade da consciência é necessária. E nessas ondas da superfície, as emoções navegam agitadas, mas é possível com serenidade dominá-las todas, tanto a nossa
quanto aquelas que os outros trazem para nós, porque o ser consciente é aquele que tem perfeito governo de suas emoções e a expressa a partir da alegria e da paz interior. O médium, cônscio do seu trabalho mediúnico, é e se identifica pelo controle calmo e sereno das emoções. A mediunidade também há de nos pedir a educação da vontade, porque a vontade é o potencial nobre da alma que consegue direcionar pensamento, clarear pensamento, dar a eles um contorno e um vórtice de potencial inestimável para o bem. E nós precisamos de reconhecer o espírita através da sua transformação moral. Nós temos que reconhecê-lo pelos esforços que ele faz para dominar as suas más inclinações. E esse trabalho é o trabalho disciplinado da vontade. É a vontade que nos permite vencer os obstáculos, superar a nós mesmos. As pessoas que têm a vontade bem educada conseguem realmente direcionar o fluxo dos seus pensamentos para caminhos construtivos, para caminhos espirituais que produz imediato bem-estar dentro de si. Diz o William Durant que para governar a nós mesmos temos que escolher o nosso objetivo, o nosso propósito. Em seguida avançar, aconteça o que acontecer. A prudência é necessária para conduzirmos o empreendimento por parte. Cada passo em falso enfraquecer-nos-á. Do mesmo modo que cada vitória parcial nos fortalecerá. A realização cria mais realização. Graças a pequenas conquistas, ganhamos as grandes confianças nos nossos movimentos espirituais. Eis o porquê é necessário pensarmos na vontade. O mundo espiritual, que é um mundo moral, os espíritos vivem do processo e do potencial dos atributos da vontade. É lá onde os grandes hipnotizadores dominam para o mal, tanto os desencarnados quanto o encarnado. Com a sua vontade falsa, ele consegue esses domínios, mas também os espíritos do bem, com a autoridade moral que conquista, tem égide sobre todos eles, e sob a ordem de Deus e sob a lei de Deus, pode nos conduzir e conduzi-los para o caminho do bem. Porque a vontade gera para os espíritos amorosos o potencial de autogoverno que por si só governa a todos aqueles que estão ao seu lado. Eduquem a vontade para fazer mediunidade. Porque dentro da reunião da sessão mediúnica, ela é necessária para a concentração nos bons fluidos. Ela é necessária para que você possa governar a emoção naquele momento onde as lágrimas pedem para irromper desordenadamente. Ela é necessária para que você possa compreender o desencarnado que se manifesta e você, em vibrações harmoniosas, manter a paz do ambiente, mesmo no confronto com as energias mais grosseiras que o outro traz consigo. Ela é necessária para quando você desdobrar, caminhar no mundo espiritual através de uma projeção consciente, aonde você vê a luz e a escuridão sem temor e pode, através do seu pensamento, puxar e atrair para você os frutos da generosidade, do amor, que fará a tua luz brilhar naquela escuridão, para que os outros, vendo a tua luz, também se movam e se comovam na busca da paz. Esteja cônscio que a vontade bem educada te protege e permite a cada um dos senhores e senhoras se conduzir na vida com altruísmo, com disciplina, com caráter
e com princípios morais elevados. É no movimento ativo da alma que o querer, o pensar, o sentir busca se mostrar com equilíbrio. E nos fala Agostinho da Silva que o querer deve ter origem e seu apoio em um coração aberto e nobre à beleza e à justiça. A vontade é a dimensão humana na busca do querer, do pensar e do sentir. Construa esse saber e o pratique para que a vossa mediunidade se torne um ponto básico de arrimo dos bons espíritos para a construção do amor sideral. E a base para educar a vontade é simples, é singular. Aprenda a dizer não para si mesmo, porque tem muitas coisas que fazemos que merecem um grande não para nós. Não espere o outro dizer não para você, diga antes, fala antes, para que quando chegar essa relação com o outro, você já chegue lá sem terceiros pensamentos, sem pensamentos dúbios, sem sentimentos tristes, sem emoções descontroladas que te faz respirar sem ter uma harmonia interna. O não para si mesmo nos permite construir aquele sim, que é aquele que nos permite seguir a lei divina com altruísmo e disciplina. E educa-se também a vontade, fazendo coisas boas, trabalhando no bem, trazendo a essência do amor para dentro de nós e a cada dia observar o que fizemos no bem e se alegrar e nos valorizarmos, de tal forma que esse primeiro passo sirva como um ponto de empurrão para darmos o segundo passo. Nossa vontade deseducada vive em um estado de preguiça apática. Para vencer essa apatia, precisamos ter coragem de decidir. E decidir é a coisa mais bela que alguém pode fazer na vida, tal disse uma poetisa. Vamos criar hábitos que cultivem a vontade. Vamos ensinar ao corpo o seu metabolismo correto. Vamos ensinar o corpo a querer só aquilo que traz saúde. Vamos ensinar o corpo a ver o que é necessário para que ele esteja em movimentos saudáveis, tanto para a proteção do espírito, quanto para a proteção dos irmãos a nosso lado. Vamos ensinar a mente a meditar e colocar ela pela manhã cedo a pensar em Deus e a ver-te no mundo como um obreiro da paz. Vamos ensinar a nossa vontade a cultivar o hábito da oração e a fazer silêncio. Tal será os movimentos que poderá nos libertar no caminho da própria experiência espiritual. Por favor, governem a tua vontade, seguindo o caminho de Deus, da prudência, da tolerância, da fortaleza, do aperfeiçoamento constante, para que o caráter, que é o próximo potencial que o médium deve ter consciência dele, possa se expressar, porque vontade e caráter no mundo espiritual traz no perispírito uma luz que identifica o homem e a mulher, o espírito que conquistou por esforços próprios e trabalho essa pureza de coração, essa identidade com Deus, essa relação com os bons espíritos, essa consciência de que Jesus está presente em todas as suas decisões. O caráter é a fonte moral que permite aos homens de bem e aos homens que ainda trazem consigo a ignorância, te identificar como um canal que eles podem buscar para poder se esclarecer a todo momento. É o caráter que te faz buscado. E é preciso que nós nos façamos buscado nesse mundo cheio de buscadores. É o caráter que nos faz visível ao outro.
É o caráter firme e sólido que nos faz decidir pelo bem. E diz os Espíritos que a moral é a regra de bem proceder. Portanto, o bem proceder mostra a firmeza de nosso caráter. Se deixe governar por essa qualidade pessoal que determina sua conduta por princípios morais. Trabalhe valores que te dê firmeza moral. Defina com isso a coerência das suas ações mediúnicas, da sua relação social, da sua relação com o entretenimento, da tua relação com a família e com o dever a cumprir e com os direitos a qual você tem direito. Portanto, a pessoa de caráter, ela tem uma formação sólida, que ela mesma incontestavelmente implementou ao decidir-se pelo bem. Portanto, se o caráter decidir as suas escolhas, estareis não mais sujeito à circunstância, porque o vosso governo será por princípios morais, e toda aquela sua ação se converterá numa luz de ensino, para que aqueles que querem aprender também comecem a agir de tal forma para que a honestidade faça parte do conjunto de sua busca da verdade. E honestidade é aquela qualidade humana de sermos verdadeiros, de não mentirmos, por isso damos não para nós mesmos, de não enganar, de não fraudar, de não ser promíscuo em nossas atitudes. Nós precisamos de ser honesto, porque esta é a ópera do amor. Esse é o cântico que forma o governo universal. Os planetas são honestos com o Sol e o Sol honesto com seu planeta, por isso eles andam harmoniosamente. E se queremos andar harmoniosamente com as criaturas, precisamos da honestidade, porque ela nos colocará como homens do bem, como seres que agora optou pela verdade, e é a verdade que nos liberta, é ela que nos faz homens livres. Comecemos a trabalhar o caráter imediatamente. Aí nós precisamos de pensar em algumas coisas que é importante para a educação, alguns traços necessários para podermos entender se nós estamos falhos de caráter. Se nós somos subvenientes, nós estamos falhos. Nós precisamos de colocar a humildade aqui. Se o nosso orgulho é grande, ele limita a dignidade e não deixa ela se expressar. Se nós nos deixamos ser apegados, o devotamento esvai, e nós precisamos de valorizar o devotamento. Se nossa alegria é em excesso, nós só temos sorriso, só mostrar dentes. A nossa alegria tem que ser na alma, por ter cumprido o dever do coração com elegância. E se a nossa caridade não é o bem em profundidade, ela se torna presunçosa, porque nós queremos nos mostrar a partir daquilo que doamos a dor do outro e tirar proveito da dor do outro para nos apresentar, fere a ética divina, fere a consciência do bem. E se somos generosos, essa generosidade tem que sofrer à luz da consciência do bom senso, porque senão ela se torna desperdício. E nós sabemos que tudo em natureza segue o caminho do menos, e esse menos bem aproveitado é alegria para todos, porque Jesus dividiu na sua alegria de multiplicar os pães. E o nosso conhecimento, esse que agora estamos aprendendo, é aqueles que já aprendemos em tantos trabalhos educacionais, ele tem que ser para fazer melhor
o trabalho de Deus na terra. Não para que nós sejamos presunçosos, não para apresentar a nossa vaidade de saber mais do que o outro, mas o conhecimento é para fazer melhor o trabalho do Cristo, para agirmos melhor no nosso trabalho mediúnico, para podermos comportar melhor nas nossas relações com o próximo. E se queremos colaborar, ser voluntário, estar apto para o serviço do bem generosamente, nós não podemos ter exigência. O voluntário que exige o que fazer não está de acordo com a lei divina, porque Paulo simplesmente pergunta: o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Sem exigir nada. E entenda que o traço do caráter mais belo é a coragem. Porque a coragem nos permite decidir, mas temos que estar claro que a coragem tem que ser sem temeridade. E dentro do trabalho mediúnico, dentro do trabalho da casa espírita e dentro do trabalho na sociedade, aonde estivermos, a nossa admiração ao outro, ela tem que eliminar a inveja. Nossa admiração não pode partir a partir da inveja. Ela tem que ser aquela singela observação de que o outro cresceu por motivos próprios dos seus esforços e, portanto, os nossos elogios podem ir para essa pessoa de uma forma tão suave e bela, encorajando o outro a crescer mais ainda pelo nosso próprio benefício, porque se cada uma criatura humana crescer para o bem no conjunto da sociedade, todos nós crescemos juntos nessa subida espiritual. Entendam isto. Então, diz os nossos irmãos estudiosos com grande convicção acerca do caráter, que a inteligência é a guardiã da verdadeira moral, mas somente quando há amor, há moralidade. Tudo que fazes é sempre moral se houver amor, fala o nosso irmão Krishnamurti. E se é o amor que conduz o nosso coração para a mediunidade, o caráter está presente, as relações se enobrecem e o plano espiritual tem um conjunto de pessoas harmoniosas para que possa realizar os seus serviços, e esses trabalhos se desdobram no plano maior para que a multidão de espírito que ainda se encontra com sede de libertação encontre nesse pequeno e singular trabalho o campo de amor fértil para que a sua semente de verdade comece a nascer. Plantem no solo do amor e a bondade será o fruto do seu coração. Não seja superveniente, não seja aquiescentes. O caráter, para ser autêntico, precisa de se libertar dessa sedução da ilusão. Deixe a vossa inteligência acordada, desperta, agir formidavelmente para decidir por princípio e seguir o bem. E se alguém ou uma coletividade estiver agindo subvenientemente e por aquiescência, é preferível que se afastem, para não tumultuar as inquietudes daqueles que querem o mal pelo próprio mal. A mediunidade e o caráter é uma educação constante. E para compreender o problema do caráter, é necessário compreender a inveja e a avidez, a ambição e o desejo de poder. Quem estiver preso dentro desses obstáculos do caráter ainda é frágil em suas decisões e em sua convivência com o próximo, optando só pelos interesses pessoais. Libertem-se da inveja, libertem-se da avidez, libertem-se da ambição, libertem-se do desejo do poder. Aí surgirá aquela coisa maravilhosa em seu coração chamada caráter, e estareis consciente de que sua ação moral é uma ação nobre dirigida para o crescimento da humanidade.
A mediunidade precisa da educação do caráter, da educação da vontade, da educação do pensamento, e isso tudo pedirá de nós algo que é sempre trabalhado, mas que pouco utilizamos, que se chama disciplina. É isso, meus irmãos, disciplina. Porque a disciplina dá ordem à vida, organiza a existência, faz com que a nossa razão seja entendida a partir da obediência. Então, o conjunto de deveres nascido na ordem, imposta ou consciente, vai dar ao homem a felicidade que decorre da sua disciplina, nos fala Emmanuel. A disciplina antecede a espontaneidade. E acrescenta o irmão Joaquim que nós devemos ter uma disciplina espontânea, natural dentro de nós, que segue com tranquilidade as ordens e a obedece se ela tiver bom senso, se ela tiver juízo, se ela tiver coerência com o bem. E aí nós vamos então trabalhar o hábito interno de sermos disciplinados. Esse autodomínio que nos faz ter liberdade pessoal, que nos liberta dos condicionamentos internos e externos. E esse trabalho da disciplina é na vida cotidiana, é a cada momento. Inimigos da disciplina, temos que percebê-los. Quando você começa a dizer, deixa para depois, instala no seu coração a indolência. E a indolência é uma dúvida que nos mina e nos corrói devagarzinho. Então nunca deixe para depois aquilo que você pode fazer agora. Quando as suas resoluções, quando os seus compromissos começam a ser fragilizados, a dúvida vai te dominar e a disciplina não existe. A fé precisa de eliminar a dúvida. E quem elimina a dúvida é uma razão disciplinada, porque ela traz o bom senso e nos dá segurança. E quando você se sentir acomodado, satisfeito aonde você se encontra, haverá paradeza, sem movimento, e isso vai permitir que instale o desânimo e a desesperança. A desesperança, o desânimo, combate a disciplina. E o médium não pode deixar instalar dentro de si essa preguiça do corpo, essa indolência da alma, esse sentimento de desânimo, porque ele precisa de prosseguir. E para prosseguir na área mediúnica é preciso ter certeza da fé, é preciso ter firmeza de coração, é preciso pensar no futuro e ver que Deus é futuro, e se nós queremos existir no futuro, nossa relação com o Pai tem que ser íntima, e nós temos que nos projetar nas bem-aventuranças, em sua prática meditativa, em sua execução espiritual, porque ali estão os exercícios de Jesus para cada criatura que quer ser alguém que vive no presente com um olhar no futuro em toda a sua dimensão espiritual. Cônscios disso e consciente de que você é o amanhã espiritual, trabalhe hoje com disciplina para vencer a preguiça, a indolência e a acomodação. Venha para o palco ser um ator e ter que seguir as regras artísticas da alma que quer seguir a lei de Deus e quer cumpri-la, mas além de cumpri-la, quer fazer que os outros também a cumpram. A disciplina abre a percepção da alma. A disciplina nos faz ser comandante de nós mesmos. A disciplina
é a mestra de si mesmo. A percepção da disciplina, da humildade, e é a partir da humildade que provém a disciplina. A ordem e a disciplina caminham juntas, sustentando a produção e inspirando o progresso. Compreendam que a mediunidade, com a disciplina, traz para o conjunto mediúnico um fator essencial de permitir a absorção no campo magnético de qualquer desencarnado, porque ali dentro eles terão que seguir a conduta mental dos membros que ali trabalham e, portanto, serão chamados à ordem, à educação, e se eles vierem guerreando, terão que absorver e ficar quieto e em paz. E se eles vêm com ódio, terão que sentir amor. E se eles vêm com dúvida, terão que perceber a fé. E se ele vem sem estímulos, triste, encontrarão a alegria da oração, para que eles também possam ver no contentamento a arte de agradecer. Quem agradece é aquele que tem a disciplina espiritual do contentamento, de ver que está tudo certo e, portanto, se está tudo certo, façamos o melhor em nome de Deus. Aí, meus irmãos, esses são os poderes da alma. Essas são as forças da alma para a expressão da mediunidade. E cada um de nós somos convidados a esses motivos que coloca o movimento da alma mais proativo. É lá que está a ponte que temos que construir para a grandiosidade de nossas convicções espirituais. A mediunidade que todos nós queremos é aquela que nos faz viver nesta vida o divino, o espiritual, e tudo que é divino e espiritual para nós vem em primeiro lugar. O resto será secundário, porque Jesus nos ensina a buscar primeiro a misericórdia, primeiro o reino dos céus. E essa busca é a que nos permite aprender uma mediunidade que permite que a alma seja livre e possa desfrutar dos dons do Espírito em toda a sua dimensão, em toda a sua grandiosidade espiritual. Temos o nosso corpo físico, que precisa da paz. Temos a nossa mente, que precisa da calma. Temos as nossas emoções, que precisa da paz. Quando o pensamento estiver em qualquer parte, lá a alma estará. Então, se nós colocarmos o nosso pensamento em Deus, estaremos em Deus. Se colocarmos o nosso pensamento em Jesus, estaremos em Jesus. E cada um sabendo disto, que o pensamento é um atributo do Espírito, cuide de colocá-lo em locais aonde a grandiosidade mediúnica possa se expressar, porque, diz Clauforte, caracteriza-se por intensa atividade mediúnica esta dinâmica. Portanto, é a mediunidade ativa que deve ser educada nas sessões de treinamento. Esta mediunidade extravasa, agitada em fenômenos de captação e projeção, não raro explodindo em casos obsessivos. Conhecida como mediunidade de serviço, destinada ao auxílio e socorro ao próximo, a mediunidade com Jesus deverá ser feita a partir de uma vontade sólida, de um caráter firme, de um pensamento espiritualizado e de um coração puro, que deseja que suas forças morais interajem com os espíritos, consolidando uma relação saudável
para ambos os lados. Kardec considerou que a mediunidade não depende da moral, pois se relaciona com o corpo. Tudo bem, então o corpo hiperfisicamente tem que estar saudável, para que essa saúde corporal expresse na relação mediúnica. Mas o fator da sensibilidade mediúnica é essencialmente psíquico, portanto a sua faculdade é moral, exigindo do seu lidador um bom trato consigo mesmo, um bom trato com responsabilidade com o próximo, tudo diante do amor, do bem e da justiça, a qual todos nós somos responsáveis. Surge para nós, então, para estarmos cônscios das nossas reuniões, das nossas relações mediúnicas, a necessidade de desapego. Havendo necessidade de ter uma vida simples, porque se existe um problema e ele não tem solução, então não se preocupe. Se existe um problema e ele tem solução, então não se preocupa, porque você pode fazer algo pelo sim ou pelo não. Basta não se preocupar e seguir com tranquilidade. Como diz o nosso irmão Guimarães Rosa, o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois se inquieta. O que ela quer da gente é coragem. E coragem é a arte de decidir pelo bem em qualquer situação. A reforma íntima pede o conhecimento de si mesmo. Como estarei consciente de mim mesmo? Como compreender a mim mesmo? Como me observar e agir para que eu possa me liberar dessas coisas que me prendem nas cadeias dos conflitos? Não é você que está buscando essas dores por causa de interesses grosseiros e esse sofrimento por causa das suas ilusões. Fique consciente e avalie e pergunte à sua consciência por que você condena o teu irmão numa coisa tão pequena e te libera numa coisa tão grande. Porque você não tem a coragem de tirar essa trave, de arrancar essas más inclinações que usa as duas coisas que é contra o amor, a maledicência e a crueldade. Porque sem isto, sem que você trabalhe em si mesmo, se autoeduque, se corrija, diga não para si mesmo, valorize os passos belos que tem dado, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Como você vai enxergar o outro se você não abrir o espelho de si mesmo com limpidez? Bem limpo, sem nada turvando. E saibas que tudo que condenas no outro está multiplicado em ti mesmo, mas tudo que vê de bom no outro está em ti triplicado. E se o teu olhar é mau, é porque o teu coração é mau. E se o teu olhar é bom, é porque teu coração é bom. E se o teu olhar é mau, irá olhar o mal do outro. E se o teu coração e teu olhar é bom, irá olhar o bem do outro. Olha o que está dentro de ti, sem precisar do outro ser ponto de referência. Não faça o outro sofrer na sua fealdade. Coloca teu coração belo, puro, manso, pacífico, para que ao olhar para o outro enxergue esses pequenos detalhes que também está nele e que precisa ser evocado para que surja e engrandeça. Hipócrita, mentirosos, desonestos, tira primeiro a trave do teu olho e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ora, quantos espíritos sofredores se manifestam em nossas reuniões e nós não aprendemos com isto, porque só olhamos o mal e a dor que eles trazem, mas não olhamos que eles vieram com a sua dor e com o seu mal para nos educar a não fazer
como eles estão fazendo, a não agir como eles agem, a haver neles então o instrutor da dor pela própria dor, para que eu arranque a dor que está em mim, que são os estigmas da alma. E aí eu posso cuidar do outro, porque eu cuidei de mim. Eu não me engano, então não enganarei o outro. Eu não me firo, não ferirei o outro. Eu tenho por mim carinho, afetividade, eu terei também pelo outro, porque assim eu vou tirar com tanta delicadeza, com tanto carinho, o argueiro do seu olho, que o meu irmão nem sentirá, porque eu vou tirar isso pelo meu exemplo. O médium tem que exemplificar para os dois planos da vida, e o melhor exemplo que o médium pode dar é a busca da sua espiritualização e o trabalho de arrancar do coração todas essas raízes daninhas da imperfeição e da ignorância. Então, meus irmãos, diz-nos os Espíritos que as paixões são como um cavalo, que é útil quando governado e perigoso quando nos governa. Reconhecei, pois, que uma má paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais de governar e quando resulta num prejuízo qualquer para vós e para o outro. Avaliai-vos permanentemente. Todos quantos sejam feridos no coração por reveses e decepções da vida, consulte serenamente a sua consciência. Remontem pouco a pouco a causa dos males que os aflige e verão se as mais das vezes não poderão confessar. Se eu tivesse feito ou se não tivesse feito tal coisa, não estaria nessa situação. Esta é uma avaliação de uma alma que quer se educar, que quer realmente vencer. Essa avaliação permanente é um olhar sobre nós, que irá fazer com que possamos extirpar tudo aquilo que não é do amor verdadeiro. Então, o que fazer para se tornar uma pessoa cada vez melhor, superando a tola vaidade? Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos a couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação, tal diz Paulo em Tessalonicenses 1:5-8, deve ser a medida de nossa avaliação, porque vestido desta forma, o que vai ocorrer conosco? Aí Jesus nos ensina: aprendei de mim, disse Jesus, porque sou manso e humilde de coração. O nosso trabalho é aprender com Jesus. Se tem dúvida, abra o Evangelho. Se perdeu a convicção, leia os versículos do Evangelho. Se estás com desânimo e preguiça, busque no Evangelho, em cada capítulo, as ações do Cristo, para poder trazer a humildade para o coração, a disciplina, a vontade e o esforço de representar na terra o amor de Deus e o Pai o reconhecer como filho amado. Estamos trabalhando dentro de nós mesmos. Estamos reparando agora a trave que está em nós, porque queremos servir aos nossos irmãos. E isso vai nos dar o que nós vamos chamar, para a nossa conclusão, de trabalho e mediunidade. Porque o trabalho é em nós mesmos para sermos úteis para o próximo. E a mediunidade é o recurso divino para que sejamos úteis e trabalhemos pelos dois planos da vida. Nós temos que, primeiramente, ter a bela e singular consciência de que nosso Pai trabalha até agora. E o seu Filho amado está trabalhando também, tal diz João em 5,17. E Deus não nos isentou do trabalho. O trabalho do corpo, para deixar os nossos membros em grande agilidade, para permitir um cérebro ativo
e que possa responder à alma com tranquilidade. E esse trabalho da inteligência busca qualificar o espírito para que, com as qualidades do coração, ele possa vencer os instintos animais que há em si, vencer a ignorância e trazer o trabalho espiritual para a sua redenção. E o trabalho mediúnico tem como base os exercícios espirituais, garantindo a educação da vontade, do pensamento e do caráter. Eis o trabalho mediúnico que cada um de nós precisamos estar disposto a fazer. E a primeira necessidade do médium é a de se evangelizar a si mesmo. Antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, Consolador Emmanuel nos esclarece disto. Então, meus irmãos, temos que trabalhar. O trabalho vai dar empatia mediúnica. Precisamos, na mediunidade, contar com as pessoas para nos educar. Precisamos, na equipe mediúnica, estar com essas pessoas e viver com ela. Precisamos de valorizar o outro e se sentir valorizado por eles. Precisamos compartilhar experiências através de seminários, de estudos em grupo, através das tarefas fraternas, porque a mediunidade precisa de que possamos conhecer o outro a partir dele mesmo. E precisamos construir relações de afinidade dentro da casa espírita, dentro do grupo mediúnico e com o mundo invisível. Precisamos fazer essas construções. Aí nos ensina Fernando Pessoa. Se queremos servir os outros, nós é que devemos pensar como eles. Então pensem como Jesus, se quer servir a Jesus. Pensem como Deus, se querem servir a Deus. Pensem como bons espíritos, se querem servir ao bons espíritos. Pensem como aqueles que sofrem. Eu me fiz romanos para ajudar os romanos. Eu me fiz servo, sendo servo do Cristo, para ajudar os servos. Ou seja, pense como o outro para poder agir e servir ao outro. Esta é a condição do trabalho. Então, o trabalho mediúnico consciente será aquele que tem avaliação todo dia. Ele tem que ser claro e objetivo. Ele tem que oferecer soluções para os grandes problemas da vida. Ele tem que ser sensível, porque só assim conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Esse trabalho nosso, espiritual, de todo dia, passa necessariamente, eu vos peço mais um pouco de sua paciência para concluirmos. Por favor. Ele precisa da meditação real, da meditação soberana, daquela que nos conecta com o Pai. Ela precisa dessa pergunta constante, o que é Deus? E essa precisa dessa busca da casa do Pai. Ela precisa, como disse Iri Aurobindo, da penetração em uma consciência mais profunda ou mais elevada, ou que esta consciência mais elevada ou profunda desça até nós. Esse é o êxito verdadeiro da mediunidade, da meditação. Então nos alerta esse irmão que nós temos que buscar a Deus por amor a Ele próprio. A percepção suprema é senti-lo como uma bem-aventurança brotando de sua infinitas profundeza. Não anseie por visões fenômenos espirituais, nem por experiências emocionantes. Queira simplesmente amar a Deus no seu fazer mediúnico. A religião de um homem, a raça que pertence, não são coisas de muita importância. O que é realmente importante é o conhecimento. O conhecimento do plano de Deus em relação aos homens, pois Deus tem um plano e esse plano é a evolução.
Quando o homem o tiver visto e realmente o conhecer, não poderá deixar de cooperar nele, unificando-se com ele, tal a sua glória e beleza. Assim, pelo fato de possuir o conhecimento, ele está ao lado de Deus, firme no bem e resistente ao mal, trabalhando pela evolução e não com fim pessoal, nos diz Jude Krishnamurti. E o nosso irmão Joaquim nos fala que é Deus no foco, a meditação espiritual. A vontade de Deus deve estar na base de vosso esforço meditativo. Meditar em suas leis, aprimorando a sua relação com o divino, é fonte de inesgotável valor espiritual. Amar a Deus de todo o pensamento, de todo o seu coração e de toda a sua alma, eis o mais nobre princípio. Dedicai a Ele, a todo instante, os seus pensamentos, o seu amor e a sua alma, meditando serenamente em Deus. Os exercícios espirituais faz parte da meditação, faz parte da contemplação, faz parte do trabalho mediúnico. Seguir as palavras de Jesus, conhecidas a partir da leitura de trechos do Evangelho, e aplicá-la em nossa vida, eis a meditação do Evangelho, a consciência do Evangelho em nós. A prática da meditação nos leva ao aprimoramento espiritual. Podemos nos reunir em grupos pequenos, podemos ali fazer orações, silêncio, irradiar forças espiritualizantes para todas as criaturas humanas. Esse trabalho virtuoso traz para nós a redenção, nos fala Frei Leão. E Joaquim nos pede que façamos das bem-aventuranças os exercícios espirituais diários. Eis a perfeição da meditação. Orai, se deixando elevar nas mais puras energias divinas. Ore calmamente, meditando em cada versículo da Boa Nova. Vigiai, ficai alerta, com atenção plena. A vigilância te trará mais perfeita percepção e te fará perceptivo de todas as coisas. Eis o que deveis buscar a Jesus e encontrar imediatamente a sua morada. Diz-nos Krishnamurti que a meditação nos leva ao autoconhecimento, portanto vigiai. A vigilância é a verdadeira meditação, e sem a meditação não pode haver autoconhecimento. Quanto maior for o nosso interesse, tanto maior é a nossa capacidade para sondar e perceber o universo. E quando estiveres olhando para si mesmo, com essa clareza e plena atenção, não haverá nenhum movimento por parte do eu. Isso faz parte da meditação. E aí nós poderemos reparar em nós mesmos, tirar essas traves dos nossos olhos, conhecer essa verdade e com honestidade ajudar os nossos irmãos a crescer. Então diz Frei Leão que Jesus queria que nós conheçamos a nós mesmos primeiramente, para depois tirar do próximo as lições para colocarmos o que conhecemos de nós mesmos em plena prática. Leon Denis nos ajuda. É necessário o choque das provações, as horas tristes e desoladas, para fazer-lhes compreender a fragilidade das coisas externas e encaminhá-lo para o estudo de si mesmo, para descobertas de suas verdadeiras riquezas espirituais. E acrescenta o nosso irmão Joaquim: bem-aventurado aquele que não precisa da dor para iniciar a sua busca interior, pela meditação, e já nessa frágil existência, aprendeu a buscar dentro de si o recurso divino da calma, da paz e do silêncio.
Então importa saber que a mente é um instrumento do Espírito que busca conhecimento e organiza esse saber. E que se sentarmos buscando esse saber dentro da mente, ocorrerá dentro de nós um grande silêncio. E esse silêncio nos elevará até o Pai. Podemos, então, em termos mediúnicos, buscar o sossego, que é a calma do corpo, que é tirar a inquietude e a desordenação do corpo. E lá, no próprio corpo, buscar contentamento. Também, no nosso trabalho espiritual, essa prática do sossego nos trará calma interior, parar os barulhos, parar os conflitos e o pensamento fluir com doce alegria, porque nós vamos observar para que ele passe, e aqueles que ficar serão aqueles que foram selecionados por um livre-arbítrio que tem o discernimento do bem. O médium precisa e é a paz interior. Esse grande silêncio das emoções, essa busca da liberação e do repouso, que a oração nos permite entrar, que é a contemplação, que o silêncio interior nos enobrece. Buscai, meus queridos irmãos, cada um a si mesmo, na mediunidade. Renunciai, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimente qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus, tal nos diz Paulo em Romanos 12, 1, 2. E aí nós vamos, através desse silêncio das emoções, pegar as nossas energias interiores e movimentá-la para o bem. Irá sair devagar, mansamente, através do sorriso, da alegria. Nossa glândula pineal irá se expandir e a luz branca absorver o nosso corpo, e estaremos conscientes da mediunidade, porque estaremos conscientes do bem que estamos fazendo, não só a nós, mas a todas as criaturas. A mediunidade, diz os nossos irmãos, é como uma árvore que se abre em copa, mas tem que ser sustentada pela raiz. Explode para o além, nascemos com ela, é o nosso contato com o dever, para nos transcender. Santo Agostinho, a felicidade está quando possamos cumprir as bem-aventuranças. Já estivemos na sombra e temos a porta para a luz, e como espírito precisamos buscá-la com grande contentamento. Meus irmãos, minhas irmãs, consciência mediúnica é consciência de nós mesmos, é consciência do outro em nossa vida e de sua importância e valor, é consciência da essência dos espíritos em nossa vida, que nos permite crescimentos incontáveis, é consciência de nossas atitudes e colocar nas atitudes mais doce, mais alegria, mais contentamento, de nosso comportamento a se expressar para o outro em gestos suaves, em voz branda, em olhar compassivo. E, enfim, a mediunidade é a expressão serena de nosso corpo, a ceder espaço espiritual para aqueles que não corpo possa se manifestar, trazendo para a humanidade novas alegrias de viver com o Cristo e com Deus. Paz para todos. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia, queremos estar, Senhor, em Teu coração, e sentimos a Tua presença em nosso coração, e ele se purifica, e ele se torna singelo,
E ele se expande, abrigando no amor a cada criatura e convidando esses irmãos ao bem maior. Que em nosso gesto, Pai, estejam os vossos gestos. Que em nossa fala esteja a tua palavra. Que em nosso olhar esteja a sua doçura. De tal forma, Senhor, que o mundo que nos envolve se sinta envolvida pelos mesmos sentimentos que provém de Ti, não de nós. E que a resposta do mundo para a Tua presença, para o planeta Terra, para a vida, seja sempre amorosa, gentil e meiga. Que o Teu amor em mim, que o Teu amor em nós, permita que a humanidade se enderece para o Teu reino mais rápido, com muito amor, mais depressa, com muita alegria e com coragem do contentamento, abraçando um ao outro, sigamos firmes na terra para prover o mundo desta humanidade, dessas qualidades da compaixão tão necessária para vislumbrarmos a humanidade do porvir, que é a humanidade de Deus, a humanidade de Jesus, na espiritualidade do planeta. Obrigado, Senhor, hoje, agora e sempre.